Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Bederson Tunes, técnico especialista em Power Mill, e eu vou conversar um pouco e mostrar para vocês algumas coisas a respeito da ferramenta Barril, ok? A gente vai abordar alguns tópicos, nós vamos colocar a ferramenta Barril em aerospace, moldes e matrizes, e eu vou mostrar para vocês alguns casos de sucesso. Esses casos de sucesso são em peças que foram feitas para testes, né? Não são peças de clientes, então é bem tranquilo da gente estar mostrando isso aí para vocês, tá ok? Eu vou começar mostrando para vocês desde quando existe a ferramenta barril no Power Mill, tá? Por que eu quero mostrar isso? Vocês podem ver que é desde o Power Mill 6, tá? Essa ferramenta já existe, o pessoal do Power Mill já trabalha com ela. Tem alguns desenvolvedores de softwares aí, principalmente o pessoal de vendas, que fala que certas ferramentas foram desenvolvidas para eles e tal, e a gente sabe que isso não é verdade, até porque quando a gente desenvolve uma ferramenta, ou o cara que desenvolve a ferramenta, ele vai desenvolver essa ferramenta para o mercado, e não para determinado desenvolvedor. Acredito que vocês devam concordar comigo, certo? Então você pode ver que o pessoal de aerospace aí já trabalhava com ferramenta barril aí desde o Power Mill 6, tá certo? Então, só para mostrar para vocês, vamos em frente aqui. Eu quero mostrar para vocês agora, ó, uma pecinha bem simples, que eu vou estar mostrando para vocês como que a gente vai estar fazendo essa parede aqui de dentro, ó, para fazer o acabamento dessa parede, tá? A ferramenta barril é uma ferramenta que foi concebida para dar acabamentos em menor velocidade, certo? Então, geralmente o pessoal que vai fazer um acabamento em parede usa o quê? Ferramentas toroidais, ferramentas esféricas, depende muito do perfil, né? Vocês também saberem aonde colocar a ferramenta barril também é uma questão de vivência na operação. Por quê? Existem vários formatos de ferramenta barril, tá certo? Até eu vou estar compartilhando com vocês um site, ó, ou uma comunidade, essa parte community, onde vocês vão poder estar baixando uma ferramenta que foi a que eu usei para fazer esses modelos, tá ok? Então, você só entra nesse part community, vocês vão fazer um cadastrinho lá no nome de vocês, e vocês podem estar digitando esse código aqui, ó. Já vai cair para exatamente a ferramenta que eu usei. Aí o desafio é o quê? Vocês jogarem essa ferramenta dentro do Power Mill, colocar na biblioteca, olhando aquele, vocês podem, quem não lembra, pode usar aquele vídeo, o webinar anterior que eu fiz, tá certo? Então, só digitar esse código nessa comunidade, tá certo? Falando sobre um pouco ferramenta barril, né? Por que eu escolheria usar uma ferramenta barril ao invés de uma toroidal? Como eu havia dito antes, tempo de usinagem. O que é a ideia da ferramenta barril? Eu vou colocar esse aqui, da Emerge Franken, apesar que eles foram pioneiros aí no desenvolvimento dessa ferramenta, hoje existem inúmeros fabricantes aí que estão usando a ferramenta barril. Hitachi, Seco, Helical Tools, Frysa, enfim, tem inúmeros fabricantes aí. Tá certo? Então a diferença está justamente aqui, ó. Aqui no exemplo que eles colocaram, eles estão usando aqui uma ferramenta esférica. Então o AP que ele está usando aqui é um de 0,5. E em contrapartida do mesmo diâmetro aqui, eu vou estar usando uma ferramenta barril. Se vocês pegarem uma ferramenta barril na mão e conseguirem colocar ela num projetor, a mais usada para fazer paredes é a com raio de 1000. Quando você gira essa ferramenta, ele cria um perfil reto, esse raio de 1000. E aí a gente consegue estar trabalhando com APs maiores e, consequentemente, diminuindo o tempo de peça, com um acabamento tão bom ou muito parecido com uma ferramenta esférica. Então, no teste deles aqui, vocês podem ver que o RA ficou pouco menos da metade, certo? Então, vamos lá. Ferramenta barril. Deixa eu ligar a minha máquina aqui. Vou mostrar para vocês aqui
o comportamento dessa ferramenta, tá? Olha só. Detalhes muito importantes que eu tenho que observar sempre que vocês forem usar a ferramenta barril é o ângulo e o grau que vocês vão estar dando para essa ferramenta. Certo? Deixa eu botar um avanço aqui um pouquinho devagar. Para vocês verem a simulação. Ó, ela vai lá, movimenta. Olha só. Um detalhe importante. Deixa eu só... Eu vou colocar aqui uma transparência. Vai ser mais fácil de vocês visualizarem. Deixa eu botar aqui uns... Pode ser uns 50%. Olha só. Então é uma ferramenta dedicada para 5 eixos, né? A gente não consegue trabalhar com ela em 3 eixos, justamente por causa desse ângulo que eu tenho que dar na parede, certo? Então você pode ver que as ligações que eu fiz aqui, ó, eles estão todos em helicoidal, porém o passe é reto, né? É só na movimentação de deslocamento entre um passe e outro é que eu coloco esse helicoidal daí nas ligações, ó. Vamos voltar a usinar lá, ó. Vou botar um pouco mais devagar. Olha só. Então o movimento acompanha a parede. Aqui eu estou dando passes de 4,5 mm. Olha só. As peças que a gente colocou, elas são perfis que vocês vão poder estar reproduzindo aí, se decidir tentarem fazer essa brincadeira em casa, ou na empresa de vocês aí. Certo? Olha só. Toda a movimentação em 5 eixos. Fez a ligação e já foi para o próximo passe. Certo? Esse perfil aqui, dependendo do material, a gente já testou em alguns clientes. A gente conseguiu baixar na média aí em torno de 90%, 80% do tempo de usinagem em relação a uma ferramenta esférica. Certo? Vou mostrar para vocês aqui como que a gente pode estar fazendo nesse perfil, num perfil como esse, ó. Então deixa eu desligar a minha máquina aqui, ó. Como é que eu uso agora a ferramenta barril se eu quisesse fazer esse perfil aqui de dentro, certo? Então, como eu falei para vocês, a ferramenta que eu estou usando é aquela que vocês podem estar baixando aqui no site, ok? Ó. Dentro do PowerMill, como que eu vou proceder? Deixa eu vir aqui em configurações, eu vou mostrar como que eu configurei ela aqui para vocês, para que vocês possam estar criando esses perfis aí e estar reproduzindo isso. Vou botar aqui 0. Ó. Então aqui dentro do PowerMill, o uso da ferramenta barril ele é muito simples, muito fácil de estar trabalhando com ele. Ó. Então basicamente eu tenho que ter o quê? A peça, um bloco, eu vou selecionar a superfície dessa parede, ó. Beleza? Então eu vou escolher aqui o pincel. Ó. Olha só. Vou escolher todas as superfícies aqui. Escolhido, dentro da estratégia, o que é importante observar? Como eu vou dividir as paredes, então vocês podem ver que tem uma diferença. Aqui em cima ele tem um ângulo de extração, né? Então em cima é um pouco maior. Eu pedi para ele mesclar a superfície de baixo com a de cima, a linha de cima com a de baixo. Dei 4,5 mm de passe. O outro detalhe importante, a opção que eu vou usar aqui para essa situação é a opção de aproximação e inclinação, certo? Então, quantos graus tem a parede aqui não interessa. O que interessa é esse ângulo de inclinação da ferramenta. O cálculo matemático quem vai fazer é o próprio PowerMill, certo? Feito isso, eu simplesmente mando calcular. Eu posso estar usando estratégias de Z constante, estratégias de Swarf, que eu particularmente é uma das que eu mais uso para trabalhar com barril. Eu posso estar usando também estratégias de projeção. Eu até vou mostrar uma para vocês numa pá. Acho que é bem bacana. Olha só.
E o resto do cálculo é tudo feito pelo software. Olha só. Muito poucos cliques. Só esperar ele terminar de calcular. É um cálculo aí bem complexo, né? Ele faz a compensação do raio de 1000 da ferramenta, mais o ângulo da parede. Ó, feito isso, vou só tirar a máquina aqui, ó. Botar para simular, ó. Ele mesmo já inclina. Olha aí. E aí começa fazendo. Muito simples, não? Próxima pecinha que eu vou mostrar para vocês, ó, é uma outra situação bem comum e onde teria uma aplicação bastante útil. Seria a gente fazer essa pá. Certo? É uma peça que vocês com certeza já devem ter visto. Quem nunca trabalhou, mas já deve ter visto aí na internet, no YouTube. Certo? Então o que eu vou fazer aqui? Dessa vez eu vou usar uma estratégia de projeção. Ó. Aqui foi feito, ó. Podem ver que o caminho da ferramenta ficou perfeito, certo? Bem helicoidal. Um detalhe importante que eu falei, como existem vários formatos, para cada aplicação vai ter um formato diferente, tá? Agora, só para efeito, para eu poder mostrar para vocês, eu vou trazer essa que a gente importou e eu quero mostrar para vocês como que a gente vai aí. Como que a gente vai trabalhar se fosse ela, ó. Então, beleza. Estratégia de projeção, para quem não conhece, no caso aqui eu estou usando uma projeção por superfície. Então, como o nome já diz, eu tenho que ter uma superfície. Quanto melhor for a qualidade dessa superfície, mesmo que fosse uma peça totalmente irregular ou que tivesse imperfeições aqui, quanto melhor for a superfície de projeção, melhor vai ficar a qualidade na minha peça. Então, a superfície que eu trouxe do PowerShape é essa, ó, certo? Eu vou colocar aqui. Feito isso, eu tenho que manter a superfície selecionada. Eu vou fazer a troca da ferramenta. Ok. Detalhes importantes. Aqui são os parâmetros que eu vou dar de tolerância, do passe que eu vou dar. O fato de estar aqui o V, essa direção helicoidal, se eu trocar, vocês podem ver aqui pelo prever, ó, que ele vai seguir um perfil helicoidal. Se eu trocar aqui pelo U, ó, ele vai seguir outra direção de corte, ó, certo? Então a direção que a gente deseja é essa, de helicoidal. Próximo passo agora dentro aqui, ó, da inclinação da ferramenta. Podem ver que a inclinação dessa ferramenta que estava anterior é diferente, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar os 12 graus e meio, que é para essa ferramenta, que para essa situação que talvez não seja a mais adequada. E agora eu vou mandar calcular. Olha só. Esse é o resultado que eu teria se eu usasse essa ferramenta como aplicação para fazer essa pá. Certo? Acredito que a ferramenta anterior seja mais adequada para esse perfil rotacionado. Certo? Uma outra situação também é a aplicação em peças médicas. São peças com valor agregado bastante alto, né? Então é possível. Por que eu falo do valor agregado? As ferramentas barris, apesar de ter diminuído bastante o valor de investimento, ainda são ferramentas com valor mais alto que uma ferramenta toroidal ou ferramenta esférica. Então, a peça que a gente vai aplicar essa operação, ela tem que ser uma operação de valor agregado também. Ou eu tenho que fazer a conta que vale a pena diminuir meu tempo? A gente tem resultados aí, 90% mais rápido. Vale a pena a gente investir nesse ferramental? Então são coisas aí que a gente tem que estar botando na ponta do lápis, ó. Então aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, ó, o tipo de ligação que eu fiz, ó. Ele vai fazer toda essa parede dessa peça. Deixa eu só minimizar o, ó, certo? Olha só, esse aqui é o perfil da peça. E vai dar acabamento nessa parede aqui, ó. Certo? Então vocês podem ver que o tipo de ligação que a gente está fazendo, ó,
é muito otimizado, certo? Deixa eu ligar aqui para vocês verem como é o comportamento dela. Vamos simular do início. Deixa eu ligar os eixos aqui para vocês darem uma olhada, ó. E eu vou colocar um pouco mais devagar aqui no início. Olha só. Vai lá, movimenta. Olha só. Já está aparecendo graus aqui no eixo A. Ó. Então a gente pode estar usando não necessariamente apenas em peças de aerospace, mas também em peças médicas. Onde tiver um perfil com parede, aonde vale o investimento, vocês vão poder estar usando essa ferramenta. Um outro tipo de ferramenta que eu quero mostrar para vocês, ó, isso aqui acredito que seja uma novidade, era pelo menos uma novidade no Brasil aí até o ano passado. A Hitachi trouxe ferramentas barril insertadas. Geralmente 99% dos fabricantes geralmente são ferramentas inteiriça, né? Essas da Hitachi são ferramentas que a gente pode estar trocando só a pontinha. E até um dos cases que eu vou mostrar para vocês foi feita com essa ferramenta. Se vocês quiserem baixar essa ferramenta, é só você fazer um cadastrinho básico ali, e-mail e nome. Vocês vão poder estar usando essas ferramentas aqui, ó. Tá? Até nesse cliente em especial que a gente fez o teste, teve um determinado software que disse que apenas ele estava homologado para trabalhar com essas ferramentas, que enfim. A ferramenta que a gente vai trabalhar, se vocês quiserem baixar depois, vai ser essa. Por que eu quero mostrar essa como uma ferramenta barril diferenciada? Vocês sabem que a maioria dos fabricantes tem ferramentas barris para fazer piso, faz apenas piso, e ferramentas barril para fazer apenas a parede. Essa em especial faz tanto piso quanto parede. O que muda para a gente? A gente só tem que saber o ângulo de trabalho dessa ferramenta, certo? Então, deixa eu minimizar aqui. Deixa eu ir aqui para o... Dentro do Power Mill, essa ferramenta vai ficar nesse formato, ó. O processo é o mesmo da webinar anterior que a gente fez. Deixa eu ligar aqui agora a máquina. Ó. Comportamentos que a gente tem com ela. Deixa eu desligar ela aqui. Ó. Aí eu coloquei o mesmo cone de antes. Ó. Tá? Esse é o comportamento dela. Vamos simular aqui desde o início. Essa peça aqui, como foi uma peça para o cliente visualizar o que era possível fazer com essa ferramenta barril, é uma peça que do outro lado aqui, vocês vão ver no vídeo, nas fotos, ela tem essa mesma superfície do outro lado. Tá? Esse cliente, o que ele fez? Ele deu esse lado aqui para a gente, para que não houvesse nenhuma desculpa de confusão, né? Ele deu apenas esse lado, e para o concorrente foi o outro lado. Ó. Deixa eu ligar até a máquina aqui. Essa aqui foi numa FIDIA 411, né? É uma máquina gigante. Olha só. E o processo aqui de seleção de superfície é o mesmo em todas as situações. A gente utilizando a estratégia de SWARF, ok? Eu vou mostrar para vocês agora essa mesma ferramenta, só que fazendo piso. Olha só, então é a mesma ferramenta. A estratégia que eu usei aqui é a estratégia de, acho que talvez uma das mais usadas e conhecidas, que é a estratégia de raster. O que eu mudei nela? Apenas o ângulo. Então, se vocês quiserem estar dando uma brincada aí depois com essa ferramenta para fazer piso, ó, eu dei passes aqui de 5 milímetros, tá? Botei apenas unidirecional, né? Um detalhe interessante dessas ferramentas, elas não trabalham bem discordante, certo? Então, para vocês terem um resultado, um acabamento excepcional, vocês vão ter que trabalhar apenas concordante, né? Mas se a ideia é acabamento, está dentro do parâmetro, ó. Mesma estratégia que eu usei, aproximação e inclinação, 22 graus, certo? Então, se a gente der uma vista lateral aqui, ó,
ela vai se comportar dessa maneira aí, ó. Certo? Agora vamos ver a movimentação dela aqui, ó. Ó. Então, tarefa aí bem simples aí da gente estar fazendo. Eu vou mostrar para vocês agora como ficou em alguns vídeos dessa peça aí, ó, do trabalho que foi feito. Ó. Depois que já está no final, deixa eu pegar um mais no início lá da parede. Olha só. Ficou um acabamento aí bem diferenciado. Como eu falei para vocês, no modelo eu tinha apenas o lado direito, né? E para o meu concorrente aí foi dado o lado esquerdo. Ó. Deixa eu diminuir um pouquinho esse volume. Aí, para não dar ruído aí para vocês. Olha só. Vocês vão reparar também, aqui é uma peça bem grande, né? Vocês vão ver que essa pequena delay que está dando aqui no eixo da máquina é o operador com medo. Bem normal quando tem novidade aí na empresa, né? O operador geralmente vai mais devagar. Ó, eu vou mostrar uma aqui, deixa eu ver se eu tenho a do piso. Não. Ó, aqui ela fazendo o acabamento no piso. Lá na hora, o representante da ferramenta decidiu fazer um zigue-zague, né? Ou um bidirecional, como vocês preferirem. Olha só. Então o comportamento da máquina aí é bem estável, ferramenta, acabamento. Vou mostrar umas imagens dessa situação agora para vocês. Vocês vão reparar que o acabamento... Primeiro deixa eu mostrar aqui a ferramenta, como ela é na vida real. Ó. Então aqui é a pastilha, ela é uma insertada. Ó, os dois lados da ferramenta. O código dela. Ela presa, né, no cone. Ó. Esse aqui foi o acabamento que o nosso concorrente apresentou. Podem reparar que nem foi terminado a usinagem, né? Acredito que ele, infelizmente, teve alguns problemas. Ó, como ficou o piso dele. E agora como ficou no Power Mill. Tá? Então a peça foi presa numa mesa magnética. Ó. Esse aqui foi o acabamento na parte de trás. Eu até acabei não mostrando para vocês ali. Ó. Aqui foi dado passe de 1 milímetro. Então a peça ficou com um brilho excepcional. E aqui passes de 3 milímetros. Também ficou... Essa ferramenta da Hitachi aí teve um comportamento aí excepcional. Olha só. Normal no meio da operação, o operador e o pessoal ao redor querer passar o dedo, né? Impressionado com o acabamento. Uma dica que eu vou dar para vocês agora, ó, sempre que vocês forem dar acabamento no Power Mill, olha só, vocês podem ligar mesmos dados de corte, mesma situação, mesma ferramenta, ó, liguem o redistribuir pontos. Ó, deixa ele só vir agora. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu não vou entrar agora no detalhe técnico do que é o redistribuir pontos, porque talvez isso seja assunto para uma outra webinar. Mas, se vocês virem aqui, vocês vão melhorar o acabamento de vocês, tá? Fica como uma dica aí para vocês, tá certo? Um outro detalhe que eu quero mostrar para vocês aqui, um outro case de sucesso, ó. Primeiro eu vou mostrar a ferramenta que foi usada. Essa ferramenta aqui é aquela debug que eu passei o código para vocês. Vocês vão estar baixando essa ferramenta aqui, ó. Certo? Aí depois, quando vocês baixarem, ele tem a opção de baixar o 2D e o 3D. Foi usado esse cone da Hymer. Se vocês quiserem também entrar no site da Hymer lá e baixar esse cone, é bem bacana. Joga ele para dentro do Power Mill lá e vai criando uma biblioteca. Então, esse aqui é o acabamento do meu concorrente. São concorrentes diferentes, tá? Se vocês repararem aqui, eu vou tentar ampliar
Vocês podem reparar que ficou bem saliente, ó. Aqui são passes de 4,5 mm. Vocês podem reparar que ficou visivelmente até com o dedo. Dá para sentir esse vãozinho aqui, ó, que é a diferença entre um AP e o outro, certo? Esse aqui, o meu concorrente estava no segundo passe. Eu, com o Power Mill, esse aqui já é, acreditem se quiser, o 37º passe. Vocês podem ver, ó, quem tiver a internet um pouquinho melhor aí, vai reparar ó, que praticamente não ficou saliente uma grande diferença entre um passe e outro, certo? Nesse cliente a gente diminuiu o tempo de 3 horas para 17 minutos. Então é um tempo aí bastante considerável para ver se realmente vale a pena investir nessa ferramenta ou não. Um outro case de sucesso que nós tivemos com a ferramenta Barril foi numa Grob, lá na empresa, essa ela permitiu a gente falar o nome, tá? Que é a Global Molds. Foi feita numa Grob 350. Ó, esse aqui é o perfil da peça, certo? E as diferenças, então, foi ferramenta... Aqui a questão era tempo. Então, ferramenta toroidal ou esférica contra uma ferramenta barril. Então, vocês podem ver que a diferença de acabamento e brilho ó, é bastante grande, né? Em relação à ferramenta barril. Então, aqui está esférica, ele usou 1 milímetro, demorou 23 minutos. Com a barril, ele usou o AP de 4 milímetros e demorou 2,5 minutos para fazer o mesmo perfil. Então aí vem a pergunta que eu tinha feito antes para vocês, né? Vale a pena fazer um investimento nessa ferramenta, mesmo tendo um valor agregado diferenciado? Eu acredito que sim. Então, pessoal, isso era basicamente aí o que eu tinha para mostrar para vocês. Eu quero deixar as opções de contato da Canserve aqui para vocês. Eu quero dizer para vocês que nós estamos em todas as redes sociais, certo? É só vocês digitarem lá, @Canserve, Facebook, Instagram, LinkedIn. Deixem uma curtida lá no YouTube também, que a gente vai estar podendo, se vocês tiverem qualquer dúvida posterior, vocês podem estar enviando essas dúvidas por e-mail, ou se quiserem agregar no canal também no webinar, é possível. Quero deixar meu muito obrigado por vocês e até o próximo webinar. Um forte abraço.